Senhor, você poderia fingir ser meu pai só por um dia? Implorou a garotinha para o CEO. Com licença, pedi água sem gás, não com gás, disse Harold Blake, sua voz fria e cortante enquanto ele colocava a garrafa firmemente no balcão. O caixa mal saído da faculdade piscou o recibo em sua mão, a deixou nervosa. Me desculpe, senhor, pensei que você estava pensando errado e agora estou atrasado para uma reunião. Harold ajustou o punho do paletó azul marinho, seu tom era áspero, mas não elevado. Ele não gritou, ele nunca precisou de sua presença. Todos gritavam por ele atrás dele. A fila no mercado da esquina de Manhattan ficou inquieta. O zumbido baixo dos murmúrios de Nova York começou a se agitar. Tamanho frustrado, olhares impacientes balançando a cabeça sutilmente, mas Harold não se importou. Precisão era sua moeda. Erros não importa quão pequenos não eram aceitáveis, então cortando o ar tenso, uma voz fina e aguda e assustadoramente ecoou claramente atrás dele. Senhor, você poderia fingir ser meu pai só por um instante? Dia? Harold se virou e estava a poucos metros de distância uma garotinha não mais velha do que 6, com cachos dourados, emoldurando um rosto redondo e sério, seus olhos enormes, e o azul oceano olhou para ele com uma sinceridade assustadora. Ela estava vestindo um moletom rosa desbotado e meias desencontradas em cores neon. Atrás dela, uma jovem correu para a frente sem fôlego. Rosto corado com pânico. Ana! Ela ofegou agachando-se para agarrar delicadamente os ombros da criança. Querida, você não pode fugir assim. A mulher olhou para cima, perturbada. Cabelo loiro claro e caindo em ondas soltas, foi puxado para uma trança bagunçada. Ela usava um casaco bege surrado, tênis surrados e o cansaço inconfundível de alguém que não se sentava há dias, mas suas feições eram impressionantes até sob o cansaço. Sinto muito, disse ela a Harold, puxando Ana de volta para ela. Ela, ela só diz coisas, às vezes, ela não quis dizer sim, eu fiz. Ana interrompeu com os olhos arregalados. Amanhã é dia dos pais na escola e todo mundo está trazendo seus pais. Eu não tenho um, mas pensei, talvez ele pudesse ajudar. Harold olhou para ela por um momento e se esqueceu completamente dela. A água, a linha. O encontro havia algo na maneira como a menina olhava para ele, sem medo, sem filtro, que desarmou todas as paredes cuidadosamente construídas que ele construiu. Estou tão... Desculpe, repetiu a mulher tentando conduzir Ana em direção à porta. Nós iremos, sentimos muito. Espere, disse Harold. Ambos congelaram. Harold piscou uma vez e então olhou diretamente para a mulher. Sua filha, ele disse baixinho. Qual é o nome dela? Hannah. Ela respondeu hesitante. Anna Grace. Sou Hannah, Hannah. Ele repetiu como se estivesse tentando. Eu trabalho na biblioteca à tarde. Ela acrescentou desajeitadamente. E à noite, no restaurante 14, não estamos pedindo nada. Eu prometo. Ela apenas sua voz falhou. Ela sente falta de algo que nunca teve. Harold olhou para Ana novamente. Ela se levantou ao lado de sua mãe pequena e incrivelmente esperançosa. A maioria das crianças teria se escondido atrás de seus pais agora, mas não dela. Ela segurou seu olhar como se significasse tudo. Ele se pegou perguntando: o que aconteceu com o pai dela? Hannah hesitou e então respondeu com uma voz suave. Faleceu quando ela tinha 2 anos, acidente de carro. Ela não se lembra dele. A fila atrás deles ficou em silêncio. Harold respirou fundo em sua mente. Ele viu o seu próprio reflexo nas salas de reuniões de vidro, em apartamentos vazios no eco dos passos, que nunca esperou por ninguém. Ele passou anos aperfeiçoando a arte de ir embora primeiro, mas agora, no meio de uma pequena loja de esquina, uma garotinha perguntou a ele para ficar só por um dia amanhã. Ele disse lentamente: que horas é o dia dos pais? Hannah piscou para a escola às 10 horas. Mas você não precisa, eu estarei lá, disse ele. Os olhos de Ana brilharam como um Natal sério? Ela sussurrou. Harold assentiu uma vez, mas apenas por um dia. Ela sorriu e Hannah, atordoada demais para falar, observou enquanto o homem que parecia ser dono de toda a cidade se agachou ao nível de Ana e disse com uma pitada de algo perigosamente perto de um sorriso: é melhor você fazer uma boa programação. Eu não faço caos. Ana riu e Harold Blake, o homem mais frio de Wall Street, caminhou, saiu da loja não com água parada, mas com uma promessa que ele nunca viu.
Chegando na manhã seguinte, o vento soprava forte contra as laterais dos prédios desgastados, como se lembrasse a cidade de não para esquecer o quão frio poderia ser. Hannah sentou-se ao lado de Harold em um banco do lado de fora da escola de Anna, suas mãos firmemente entrelaçadas em torno de um copo de papel com café morno. Ela realmente não entende o que significa ter um pai. Hannah disse suavemente, quebrando o silêncio entre eles. Ela era apenas um bebê quando ele faleceu. Mas crianças observem as coisas, eles notam o que está faltando. Harold olhou para a calçada onde Anna estava pulando ao longo da borda do equilibrando-se como um equilibrista na corda bamba. Sua pequena mochila balançava a cada passo. Ela usava uma fita no cabelo amarelo claro, um pouco torta. Ela é brilhante, ele disse. Ela é tudo, Hannah respondeu. Harold não disse nada, suas mãos cruzadas cuidadosamente em seu relógio de colo, brilhando na luz. Eu não queria que ela te colocasse em apuros ontem, acrescentou Hannah. Ela é um pouco diferente, especial, mas de uma forma que a faz sentir mais as lacunas do que outras crianças. Eu não curto crianças, disse Harold sem rodeios, como sempre eu não. Acho que sim, respondeu Hannah, quase sorrindo, e é por isso que ainda estou tentando descobrir por que você disse sim. Ele se virou para olhe para ela, então realmente olhe para ela. Ela estava cansada, isso era óbvio, mas havia algo forte nela também, algo que resistiu a tempestades que a maioria das pessoas não esperava. Estou tentando descobrir isso sozinho, ele disse baixinho, e então Anna correu de volta para eles. Sem fôlego e brilhando, vamos lá, está quase na hora de eles dizerem para trazer nossos papais para a sala de jogos. Harold Rose ajeitando o casaco, ele hesitou apenas um segundo antes de oferecer sua mão. Anna agarrou-o sem pensar que seus dedos minúsculos estavam envolvendo os dele enquanto caminhavam para a escola. Hannah seguiu atrás, observando a maneira como sua filha olhava para Harold, como se ele fosse alguém em quem ela já confiava, como se ele sempre estive lá. Ou a aula era um turbilhão de tintas para dedos, fortes de papelão e crachás de papel de construção que diziam papai e eu. Harold se destacava como um polegar machucado, a 1,80 m de um terno casual de negócios, aço, em um mar de tênis e jaquetas de lã. Mas Anna não se importou, ela puxou ele e passou por cada estação rindo enquanto tentava desajeitadamente cortar formas e brincar. Amarelinha, os outros pais o olhavam com curiosidade. Alguns o reconheceram das páginas financeiras, mas ninguém ousou abordar. Então chegou a hora da história. Crianças enroladas em sacos de feijão enquanto seus pais liam para elas, Anna subiu no colo de Harold, se acomodou como se fosse a coisa mais natural do mundo e entregou a ele um livro com uma capa desenhada a giz de cera. Meu pai é um super-herói. Harold hesitou. Leial Anna sussurrou, e assim ele fez sua voz tão frequentemente usada para salas de reuniões. A estratégia e as ligações dos investidores diminuíram à medida que ele lia cada linha até a metade de Anna recostou-se no peito dele e fechou os olhos. Você se sente seguro. Ela murmurou como um verdadeiro papai no peito de Harold apertou. Ele olhou para cima e viu Hannah parada do lado de fora da janela observando, seus olhos brilhavam. Ele olhou para a menina em seus braços. Ela não queria dinheiro, ela não queria promessas, ela só queria uma mão para segure apenas por um dia. E de alguma forma Harold percebeu que queria ser aquela mão ainda se ele não sabia por que ainda no dia seguinte chegou, como uma promessa silenciosa. O céu estava cinza, suave, as ruas úmidas de uma chuva noturna, mas dentro do prédio da pré-escola, risos ecoaram e pôsteres coloridos, brilhantes cobriam as paredes. Papai Day estava escrito em letras de giz de cera em uma faixa pendurada acima da entrada da sala de aula. Harold estava ao lado de Anna no porta, ajustando os punhos de seu casaco. Sob medida ele havia trocado seus poderes habituais terno para um look mais suave, calças escuras, um suéter azul marinho e uma camisa impecável. Ainda assim precisão e controle irradiados, um homem feito para salas de reunião, não para puffs. Anna puxou a mão dele com os olhos brilhando de antecipação. Pronto? Ela perguntou. Nem perto, ele murmurou, mas a seguiu para dentro de qualquer maneira. As crianças estavam em todos os lugares, rindo, brincando, pulando com a hiperenergia que só o açúcar e a excitação poderiam produzir. Pais agachados ao lado de conjuntos de trens, mexendo em bastões de cola e lendo livros ilustrados em voz alta com vozes exageradas enquanto entravam. Anna ficou alta e orgulhosa no meio da sala. Este é meu papai, ela anunciou com sua voz forte e doce. Só por hoje todos os olhos se voltaram. Alguns pais olharam para Harold e fizeram uma dupla tomada. Uma mãe, perto da porta, sussurrou:
Para outra, com os olhos arregalados, a professora senhorita Lin piscou 2 vezes antes de dar um passo à frente. Disse o Sr. Blake Harold, simplesmente tremendo sua mão. Bem, seja bem-vindo, Sr. Blake. Estamos muito felizes que você tenha se juntado a nós. Ana sorriu. Eles se moviam de estação em estação. Harold pintou um arco-íris instável, com Ana seus traços rígidos no início. Então, mais solto, ela o fez usar uma coroa de papel com cola brilhante. E adesivos tortos ele traçou o limite na hora de cantar, mas apenas na mesa de Play-Doh. Ana moldou uma pequena família de 3, uma menina, uma mamãe loira e um homem alto, homem de terno com óculos redondos de Play-Doh. Somos nós. Ela sussurrou só para hoje. Harold olhou para as figuras com o maxilar tenso e então chegou a hora do círculo, crianças reunidas em um círculo, cada uma sentada ao lado do pai. A senhora Lin bateu palmas. Ok, pessoal, hoje estamos... Vou compartilhar uma história, pode ser real ou imaginária, algo sobre seu pai. Isso te faz feliz. Harold sentiu Ana apertar sua mão. Ela ficou pequena e brilhante olhando ao redor do círculo. Meu papai me leva para aventuras, ela começou. Fazemos grandes caminhadas pelas cidades e tome chá com tigres. Ele usa uma capa sob suas roupas de trabalho e nunca deixa monstros no armário. Ele me lê histórias que me fazem sonhar que ele é forte e quieto, mas quando eu rio, ele ri também. A sala fica quieta. Até o mais crianças distraídas param para ouvir. E às vezes ela acrescenta, sua voz trêmula só um pouquinho. Ele aparece, bem quando eu preciso dele. Harold piscou os olhos. Fixo em sua Ana, virou-se e sentou-se ao lado dele, deslizando sua pequena mão em a palma da mão sem dizer uma palavra. Ele a segurou firme, a senhorita Lin pigarreou. Obrigada, Ana, que era linda do lado de fora da janela. Hannah observou tudo se desenrolou. Ela tinha vindo deixar a lancheira de Ana. Mas quando viu Harold ajoelhada no tapete, ao lado da filha, usando uma coroa de papel e segurando mãos de Play-Doh que ela não conseguia mover, interrompeu-se, e então ouviu a voz de Ana atravessar o vidro, cada palavra perfurada mais profundamente do que a anterior. Lágrimas brotaram em seus olhos e transbordaram silenciosamente enquanto ela pressionava a mão na janela, impressionada com o que estava não vendo uma charada, nem uma performance, mas algo real, algo que ela nunca pensou que sua filha iria sentir por dentro. Ana encostou a cabeça no braço de Harold. Você está indo muito bem, ela sussurrou. Ele olhou para ela, incapaz de falar porque algo em seu peito havia se aberto e ele não tinha certeza se queria fechá-lo novamente naquela noite, enquanto a cidade brilhava no crepúsculo e o tráfego murmurava abaixo. Harold fez algo que não fazia há anos, fez uma reserva para jantar. 3 sem parceiros de negócios, sem assistência, sem acenos silenciosos sobre participação e fusões, apenas uma garotinha com cachos dourados, sua mãe radiante e silenciosa e o homem que estava começando a se perguntar se os muros que ele construiu ao seu redor valiam o que custaram. Isso é só para encerrar o assunto. Capítulo Harold disse a si mesmo quando os convidou para embrulhar tudo cuidadosamente, mas no momento em que Ana gritou de alegria ao vê-lo esperando do lado de fora do pequeno animal, Harold não sabia de nada sobre isso, ia ser legal. Eles se sentaram em uma mesa de canto perto da janela. Suave, a música tocou as luzes fracas e quentes. Ana saltou em seu assento, virando através do menu infantil. Eles têm macarrão com queijo com pedaços crocantes por cima? Ela perguntou. Eles têm agora, Harold disse com um meio sorriso acenando para o garçom. Hannah riu suavemente, balançando a cabeça. Você não precisa estragá-la apenas para esta noite. Ele disse. Está tudo bem. Quando o jantar chegou, a conversa fluiu mais facilmente do que Harold esperava. Ana conversou sem parar, contando a ele sobre seus livros ilustrados favoritos, o rosto estranho, seu peixinho dourado feito quando alimentado e como ela planejou se tornar uma médica de golfinhos e astronauta um dia. Mas depois, como sobremesa foi servido, aconteceu. Ana virou-se para ele, completamente à vontade, e disse, Papai, posso te mostrar meu desenho agora? Hannah congelou. Ela abriu a boca para corrigir ela, mas Harold a interrompeu gentilmente com um olhar e um sorriso. Só por esta noite. Ele repetiu suavemente. Ana puxou um envelope dobrado, papel da mochila e colocou-o sobre a mesa. Era um desenho de giz de cera, irregular, mas cheios de alegria. 3 bonecos de palito estavam sob um sol amarelo, um alto e um médio, um minúsculo, todo sorridente acima dele em letras maiúsculas coloridas que ela havia escrito: Eu, mamãe e meu papai. A garganta de Harold se apertou. Ele olhou para o papel como se fosse...
era um espelho de uma vida que ele nunca ousara imaginar. Somos nós, disse Anna orgulhosamente, eu desenhei depois da escola. Harold não falou, ele não conseguia, o silêncio que se seguiu foi pesado, não constrangedor, mas sagrado. Então, lentamente, Harold largou o garfo e olhou para a mesa. A voz era baixa e falhava nas bordas. Eu tinha um filho, disse ele, e uma esposa. O nome dela era Elise. O nome do nosso filho era James. Ele tinha cabelo escuro e perguntas grandes. Ele queria saber como tudo funcionava. Hannah olhou para ele gentilmente, esperando que eu perdesse seu primeiro projeto de aula, aquele em que os pais entram e ajudam a construir vulcões. Harold continuou. Eu disse a ele que faria o próximo que eu tivesse trabalho sempre. Trabalho, ele olhou pela janela por um longo momento e depois voltou para eles naquela manhã. Elise me implorou para ir, mas eu disse a ela que tinha uma reunião que não podia perder, então ela o pegou sozinho, suas mãos cerradas lentamente sobre a mesa. Elas foram atingidas por um motorista bêbado, a 2 quarteirões da escola. Hannah ofegou, baixinho a voz de Harold, caiu, quase inaudível. Eles morreram instantaneamente, o silêncio caiu novamente, mais espesso, agora cru com dor, compartilhada. Cheguei tarde demais, ele sussurrou. Perdi cada momento que importava e agora vivo com o silêncio, eles deixaram para trás. Seus olhos estavam vermelhos, sua voz desgastada, mas nenhuma lágrima caiu, ele não tinha deixou-se chorar desde o funeral do outro lado da mesa. Hannah estendeu a mão lentamente e colocou a mão sobre a dele. Ela não pediu desculpas, ela não falou sobre o destino, ou curando ela apenas segurou a mão dele como se fosse algo sagrado. Talvez você sinta falta aqueles momentos, então ela disse com a voz suave como uma promessa, mas você não precisa. Sinto falta deles agora. Toda criança quer alguém que tente. Ana não precisa de alguém perfeito, necessidades presentes. Harold olhou para ela, atordoado pela graça em suas palavras. Pela primeira vez em anos, alguém o viu por inteiro e não desviou o olhar. Então ele sentiu uma pequena mão em sua bochecha. Ana ficou em pé em seu assento e se inclinou em sua pequena palma quente contra seu rosto. Se você era um pai ruim antes, ela sussurrou, talvez agora você possa ser um bom pai para mim. Seu coração se despedaçou. Puxou-a para seus braços, segurando-a como se ela fosse feita de algo insubstituível. Eu não mereço você. Ele engasgou, a voz de Ana não era mais alta que um suspiro, mas eu escolhi você de qualquer maneira. E nisso, o momento em que o passado não desapareceu, mas parou de vencer. Aconteceu na tarde de quinta-feira, as mãos de Hannah tremiam enquanto ela dobrava o avental e o colocava no balcão do gerente. O restaurante, um homem careca com uma prancheta e uma carranca permanente, se recusou a encará-la. Não quero nenhum drama, ele disse categoricamente, mas não podemos ter funcionários envolvidos com figuras corporativas, especialmente não com a empresa que é dona deste prédio. O coração de Hannah afundou. Eu nem sabia até recentemente que ele era. Ele a interrompeu. Você o trouxe aqui e almoçou com ele de uniforme. Os clientes falam alguém lá em cima. Ouviu? Não é uma boa aparência. Eles acham que você está tentando trabalhar em um ângulo. Eu não era ela. Disse quase implorando. Eu nunca tenho certeza que ele disse, mas a percepção é tudo e foi. Que horas depois, Hannah sentou-se em um banco gasto no ponto de ônibus e seu casaco enrolado firmemente em volta dela e Ana, aninhada ao seu lado, a menina não entendia por que as mãos de sua mãe tremiam, ou por que ela não falava há 15 minutos seguidos, só sabia que algo estava errado, mamãe. Ana sussurrou. Estamos com problemas? Não, bebê, Hannah engasgou. Não é problema, é cansaço. Seus olhos ardiam na cabeça, acha Raigê, e tudo o que ela conseguia pensar era o quão rápido tudo de bom passou, no momento em que ela ousou acreditar que poderia fique. Então faróis. Um carro preto elegante parou no meio-fio, a porta dos fundos abriu, antes mesmo do motor desligar. Harold saiu, olhou em volta uma vez, e então os vi amontoados sob um poste de luz bruxuleante. Hannah olhou para cima assustada e enxugando o rosto rapidamente. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou com a voz rouca, mas ele não respondeu. Em vez disso, ele caminhou direto até Anna. Ajoelhou-se na calçada e encontrou seus olhos. Sua voz era baixa e feroz de emoção. Ninguém entende para machucar sua mamãe enquanto eu estiver aqui. Hannah piscou surpresa e então sorriu lentamente e docemente e envolveu seus braços em volta do pescoço dele. Hannah olhou para eles, coração batendo forte em seu peito. Ela perdeu o trabalho dela, disse Harold, olhando para ela. Por minha causa. Não é sua culpa, Hannah sussurrou. Sim, é, disse ele de pé, e eu não pretendo deixar isso acontecer. Continue assim.
2 dias depois, Hannah entrou nos escritórios da Fundação Blake com uma voz calma, mas poderosa. Ramo filantrópico da empresa de Harold, ela mal havia cruzado a soleira quando ouviu pequenos pés correndo no corredor. Papai! A voz de Ana soou como o sol que Harold acabou de entrar. Hora de pegá-la quando ela pulou em seus braços. Ela se agarrou a ele como se ele fosse seu mundo inteiro. Você sentiu falta do seu pequeno menino, papai? Harold a abraçou sorrindo suavemente, como sempre faço com todos no saguão. Observou, mas ninguém disse uma palavra. O homem que eles conheciam apenas como implacável e calculista, Harold Blake, era algo completamente diferente naquele momento. Ele sentou Ana e então se virou para Hannah. Eu quero você aqui, ele disse, como meu assistente pessoal para a fundação. Eu preciso de alguém que se importa com as pessoas e você nunca parou de dar mesmo quando custou você. Hannah engoliu em seco. Eu não quero caridade. Não é caridade, ele disse, é uma segunda chance para nós dois. Ela olhou para Ana, ainda segurando sua mão, e percebia algo profundo e verdadeiro. Talvez as segundas chances não venham embrulhadas em perfeição, mas elas vêm embrulhadas em presença e isso foi o suficiente. Aconteceu gradualmente como a primavera deslizando para dentro do quarto depois de um inverno longo e brutal. Eles nunca tiveram uma conversa sobre isso, nunca declarou um novo começo ou cruzou qualquer linha oficial. Mas, de alguma forma, em algum lugar entre deixar as crianças na escola e jantares tardios, histórias de ninar e compras no supermercado, os três se tornaram algo mais do que coincidência. Eles se tornaram uma família. Harold começou a sair mais cedo do trabalho, não porque precisava, mas porque queria ler para Ana antes de dormir. Ele trouxe livros caseiros sobre o espaço e animais e monstros bobos que escovavam os dentes. Ele fazia vozes ruins, mas Ana amava todas as noites. Ela subia em seu colo, aninhava-se em seu peito e sussurrava: mais uma página, papai. E todas as noites ele dizia: sim. Hannah observava da porta, braços cruzados sobre o peito, um sorriso silencioso puxando os lábios. Ela tentou não interpretar, tentou não cair algo que ela não conseguia controlar, mas ela já estava caindo, ela amava o jeito. Harold amarrou os sapatos de Ana com muita força e teve que refazê-los 2 vezes. Ela adorou o jeito. Ele carregava um elástico de cabelo extra no bolso do casaco, só para o caso de ela gostar do jeito que ele olhou para ela como se a visse, não apenas como uma mãe solteira ou um fardo, mas como alguém com valor, e isso a aterrorizava porque ela já havia conhecido a esperança antes e sabia como era quando escorregou por entre seus dedos numa sexta-feira à noite. Ana chegou da escola estranhamente quieta. Ela se afastou. Seu jantar então se encostou em Harold, no sofá, seu rosto quente e pálido. Querida Hannah. Ajoelhe House, ao lado dela. O que há de errado? Minha barriga dói. Ana sussurrou. 1 hora depois que ela estava com febre de 103, Hannah entrou em pânico, passando panos frios na testa da filha, ligando para o pediatra, verificando os sintomas. Harold permaneceu calmo até que Ana começou a chorar durante o sono, e então ele não estava mais calmo. Ele se sentou ao lado da cama dela, segurando a mão dela, afastando os cachos úmidos do rosto. Está tudo bem, ele sussurrou. Você está seguro, eu te peguei. Mas então Ana soltou um gemido quebrado. Não me deixe também, papai. Harold congelou, cada parte dele se despedaçou de uma vez. Não chorava há anos, nem no funeral, nem nos meses seguintes, mas agora que isso aconteceu, uma vozinha penetrou na escuridão. Ele quebrou as lágrimas que se derramaram silenciosamente por seus bochechas quando ele se inclinou e a envolveu em seus braços. Ela estava queimando seu pequeno corpo tremendo. Ele a segurou perto, balançando-a gentilmente. Estou aqui, ele disse com a voz abafada. Não vou a lugar nenhum, prometo. Ele ficou assim a noite toda, não se mexeu, não dormiu, apenas a abraçou, sussurrando conforto, até que sua febre quebrou. Ao amanhecer, quando Hannah entrou no quarto, na manhã seguinte ela os encontrou ainda na cadeira de balanço, Ana enrolada, dormindo pacificamente, e Harold quebrado e se recuperando de repente. Seus olhos ficaram vermelhos, sua camisa estava encharcada de suor e lágrimas, mas os braços estavam firmes. Ele olhou para Hannah, algo cru e sem palavras em seu rosto, e ela sabia que ele finalmente se permitiu sentir não apenas tristeza, mas amor verdadeiro, um amor lindo e aterrorizante. E ela sabia naquele momento que nenhum deles jamais seria o mesmo novamente. Eles não o tinham visto em anos. Daniel Marks, o cunhado de Hannah, o único parente vivo do lado de seu falecido marido,
Apareceu numa manhã de domingo, sem aviso, uma expressão severa e um terno muito rígido para a sinceridade. Ouvi dizer que você está deixando algum CEO brinca de casinha com minha sobrinha, disse ele friamente parado na varanda. Isso não é família, Hannah. Isso é conveniência. Hannah ficou paralisada, com os braços instintivamente protegendo a porta atrás dela. Você nunca a conheceu, ela disse calmamente. É exatamente por isso que eu quero mudar isso. Estou entrando com pedido de tutela legal. Você acha que um bilionário pode dar a ela o que ela realmente precisa? Estabilidade moral? Ele zombou. Você não está pensando claramente, você está apenas desesperado. Harold ficou atrás dela em silêncio, seus punhos cerrados ao lado do corpo. O coração de Hannah correu seu mundo de repente, percebendo que ela havia lutado por tanto tempo para construir algo gentil, algo seguro, e agora alguém de um passado que ela havia enterrado estava tentando arrancá-lo. O tribunal estava frio, muito mais frio do que as ruas cobertas de neve do lado de fora. Fileiras de bancos de madeira permaneciam rígidas e silenciosas como as pessoas sentadas sobre eles. O juiz sentou-se no alto, vestido com olhos negros ilegíveis enquanto ele arrastava os pés através do arquivo do caso na frente. A pequena Ana sentou-se ao lado de Harold, seus pequenos dedos firmemente presos em sua mão, seus pés balançavam acima do chão, incapazes para alcançar, mas sua presença preenchia o espaço como se ela fosse a pessoa mais alta na sala. Em frente a eles estava sentado Daniel, marcas rígidas, polidas e orgulhosas. Ele se inclinou para a frente na mesa, olhos afiados com propósito. Este homem, Daniel, disse apontando para Harold. Não é família, ele é uma distração temporária, um estranho rico que conhece essa criança. Há quantas semanas? Meses eu quero. O que é melhor para Ana e o que é melhor para ela é a estabilidade do sangue. Não uma fantasia construída sobre contos de fadas, murmúrios, flutuavam pela multidão. O juiz levantou a mão e o amor importa neste tribunal. O senhor Marx, Daniel, hesitou a pergunta o pegou de surpresa. Claro que sim, mas o amor não nega a responsabilidade ou a biologia. O juiz assentiu pensativamente, então ouviu-se um som suave, quase inaudível a princípio, uma cadeira movendo uma pequena figura se levantando. Ela se levantou do banco das testemunhas um pouco, instável em seus pés, mas ardendo de determinação, ela agarrou a mão de Harold com ainda mais força enquanto caminhava em direção ao centro da sala. Todos os olhos a seguiam. O oficial de justiça deu um passo à frente incerto, mas o juiz pediu silêncio. Ana parou em frente ao banco e olhou para cima. Meu nome é Ana Grace, disse ela voz trêmula, mas clara. E eu já tenho um pai. Suspiros irromperam atrás. Seu Daniel piscou atordoado. Ele lê para mim todas as noites. Ana continuou seu queixo levantando levemente. Ele nunca grita. Ele faz a mamãe sorrir. Ele segura minha mão quando estou com medo e ele nunca me faz sentir pequena. O tribunal ficou em silêncio. Ana virou-se para Harold. Não quero um novo, ela disse. Eu já o escolhi. Harold piscou com força, as lágrimas subindo em seus olhos. O juiz se recostou, exalou lentamente e, depois de um longo momento, disse com autoridade silenciosa: à luz de um testemunho emocional, o vínculo demonstrável entre a criança e o Sr. Blake e a ausência de um relacionamento estável anterior com o Sr. Marx. Este tribunal nega o pedido de tutela. Uma respiração aguda escapou dos lábios de Hannah. Sua mão voou para sua boca. Ana correu de volta para Harold e jogou os braços em volta dele, a cabeça pressionando contra o peito dele, e pela primeira vez, Harold não sentiu como um homem fingindo proteger uma criança. Ele se sentiu como um pai, finalmente para sempre. A carta chegou uma semana depois, papel de cor creme, um selo em negrito. No canto, Hannah segurou-o com as mãos trêmulas, seus olhos examinando as palavras novamente e novamente, uma posição de pesquisa em um dos principais institutos de desenvolvimento em Boston, tudo o que ela sempre sonhou na faculdade. Antes de Ana, antes da luta diante de Harold, ela ficou na cozinha olhando pela janela fosca a cidade, lá fora coberta de neve suave que caía. Ela não o ouviu a princípio, apenas o riacho tranquilo da madeira enquanto Harold se aproximava dela. Você conseguiu, ele disse gentilmente. Ela assentiu, mas sua voz estava baixo. Eu não vou, ele franziu a testa. Por quê? Porque é muito longe da Ana feliz que você esteja aqui. Ela gesticulou para a vida que eles construíram. Isso importa mais. Harold se aproximou, sua voz firme, mais gentil. Hannah, você não desiste sonhos. Você os traz com você.
Ela se virou para ele, olhos brilhando. Mas e se eu perder o que temos? Harold não hesitou. Pegou a mão dela, entrelaçando os dedos com os dela como se fosse instinto. Mas não era real o suficiente para começar, ele disse. Mas acredito que ela olhou para ele da mesma forma. O homem que antes estava em uma loja de esquina como se fosse o dono do mundo, agora está diante dela como se ela fosse seu mundo inteiro, e desta vez ela não fugiu da esperança, ela se apoiou nela uma semana depois. Harold planejaram algo que Anna chamaria de o melhor jantar de todos os tempos. Eles entraram no jardim da cobertura do prédio dele agora, transformado com luzes de fada, quentes e uma pequena mesa posta para 3 pessoas, coberta de neve às bordas do caminho de pedra, como velas de açúcar de confeiteiro, tremeluziam suavemente na brisa. Anna gritou quando viu os cupcakes, mas então seus olhos pousaram em uma pequena caixa no centro de seu prato. O nome estava escrito com a letra de Harold. "O que é isso?" Ela sussurrou. "Abra." Harold sorriu. Dentro, aninhado no veludo, havia um delicado colar de prata no pequeno pingente. Havia uma palavra gravada: "Família nas costas para sempre." Anna ofegou. "É para mim, Harold." A Joy House, ao lado dela, "Você me ensinou." "O que significa família?" Ele disse. "E eu quero que você saiba que não importa onde a vida nos leve, você estará sempre." "Me tenha." Anna jogou os braços em volta do pescoço dele, rindo. "Você é meu para sempre, papai, agora." Harold beijou o topo da cabeça dela, sua garganta grossa, então ele ficou de pé, virou-se para Hannah e tirou uma segunda caixa do bolso do casaco. "Hannah," ele disse suavemente, "você andou. Entrou na minha vida como uma tempestade e de alguma forma fez dela um lar." Ela cobriu a boca, já tremendo. Desta vez ele disse: "Eu estou. Não estou fingindo, não quero algo temporário, não quero algo conveniente, quero algo real." Ele abriu a caixa, um anel simples e atemporal. "Você quer ser minha família de verdade?" Lágrimas escorregou pelas bochechas de Hannah. Ela assentiu, incapaz de falar, e caiu em seus braços. Anna bateu palmas. "Posso ser a florista?" Harold riu, ainda segurando Hannah. "Você vai ser mais do que 6 semanas depois." A capela era pequena, ensolarada, cheia de risos e branco. Anna foi a primeira a entrar no corredor com um vestido branco com uma faixa brilhante e um sorriso orgulhoso, que nunca desapareceu. Ela deixou cair pétalas em pequenos aglomerados desajeitados e acenou para cada convidado. Harold ficou no altar, seu terno firme, suas mãos apenas tremendo levemente quando Hannah apareceu, radiante em um simples vestido de marfim. Ele esqueceu como respirar. Seus votos não foram ensaiados, não poéticos, apenas reais. "Eu não acredito em segundas chances." Harold disse que até eu conhecer 2 garotas que me fizeram querer me tornar alguém que valesse a pena amar. Eu pensei. "Amor significava sacrifício." Hannah sussurrou. "Mas você me mostrou que também pode significar lar." Anna ficou ao lado dele, sorrindo, segurando firmemente as mãos de ambos enquanto a cerimônia terminou. Harold a pegou no colo e beijou sua testa. "Você foi quem me escolheu primeiro, lembra?" Ele disse, sorrindo em meio às lágrimas, e ela sussurrou de volta, orgulhosa e segura: "A melhor escolha que já fiz feito." Naquela noite, enquanto a neve caía silenciosamente lá fora, os 3 dançaram no sala de estar, descalços, rindo sem música, mas com a própria alegria, uma verdadeira família para sempre. E essa foi a história da pergunta simples, de uma garotinha que mudou 3 vidas para sempre. Às vezes o amor não chega com grandes entradas, às vezes sussurra através da voz de uma criança, voz através de segundas chances, e através da coragem de acreditar que a família nem sempre é aquela em que você nasceu, mas sim quem você é. Escolha se essa história tocou seu coração e fez você acreditar na cura, redenção e no poder silencioso de aparecer. Por favor, curta, compartilhe e não esqueça de se inscrever no Soul Stirring Stories. Aqui trazemos contos que te emocionam, histórias que te lembram como lindo o espírito humano pode ser e como até mesmo um estranho pode se tornar seu. Para sempre, até a próxima vez, continue firme, ter esperança, porque as vozes mais pequenas podem levar-nos para casa.